Então, vamos lá. Voltando. Nossa, Nós tínhamos parado aqui na número 19, letra A. Estávamos falando se o nosso ano é bissexto, tá? Tá? Ok. Tá. Nosso ano atual, 2020, é um ano bissexto, tá? Porque o ano bissexto é divisível tem que ser divisível por 4, tá? E 2020 dá para dividir por 4 aqui. Então, significa que é sim um ano bissexto. Aí eu tinha perguntado se 2056 vai ser um ano bissexto ou não. Qual que é a regra? 2056? 6 dá para dividir por 4, para que ele seja bissexto. Qual é a regra da divisibilidade por 4? Vai ser dividida por 4. Dois últimos algarismos é o número 56. 56 é divisível por 4? Sim. Se 56 for dividido por 4, no caso aqui dá 16, significa que 56 também vai ser, tá? Então, 2056 vai ser um ano bissexto. Essa é a letra A da 19. O computador do Rafael tá muito difícil. Letra B. Um fone aí que tá dando um eco aí, um áudio aí. Letra B pergunta: qual foi o último ano bissexto? O último ano bissexto foi qual? 2016. Tá? O próximo bissexto é o nosso, que nós estamos. Hoje é 2020, gente. Qual vai ser o próximo bissexto? 2024. 2024. 4 em 4 anos, tá? Então, anos bissextos aí de 4 em 4 anos, múltiplo de 4. Letra C. Sabendo que o ano de 2036 é um ano bissexto, porque, ó, 2036 vai ser divisível por 4. Os dois últimos algarismos formam um número que é divisível por 4, tá? Qual será o seguinte? Qual vai ser o próximo? 2040. 2040. Ah, de 4 em 4. Vamos só adicionar 4 ali. Então, 2040 é o próximo ano bissexto, depois de 2036. Cadê? Se quando eu chegar em 2040, não ia acreditar nem que eu nasci, né? Letra D, 2040. Só 20 anos, gente. Muito pouco. Tia, eu não vou Tá velha. Ô, tia, Eu vou estar você jovem, acha eu vou estar que velha. Duda. tia, o mundo vai acabar, tia, você não tá sabendo, não? Vai não. Tá louco, Rafael, não falo trem desse, não. Fala, Vira essa boca pra lá. Vamos lá. Rafael, você é bobo, hein? Letra Dá um D. tapa na boca. A pergunta Meu é: Deus. o ano 2092 será bissexto? Fica a sua resposta. Sim. Primeira Sim, coisa, pois para ser bissexto, o ano tem que ser divisível por 4. A regra de divisibilidade por 4. Dois últimos algarismos formar número divisível por 4. E 2 dividido 2 por 4 dá 23. Então, é divisível por 4. Então, consequentemente, 2092 também vai ser divisível por 4. Então, vai ser, sim, um ano bissexto. Tá? Sim. É divisível por 4. Tá? A última da 19, letra E. Período entre os anos 2030 dos 2030 e 2050. Quantos serão bissextos?
Quais são eles? Quantos anos serão bissextos e quais são eles? Então, nós vamos ter que descobrir aqui, ó, entre esses números aqui, ó, entre 2030 e 2050, quais que são divisíveis por 4. São 5. Se a gente analisar, gente, a regra são os últimos algarismos, tá? Os dois últimos têm que se formar um número divisível por 4. Ó, 1 não vai ser. 2032, o 32 vai ser divisível por 4? Sim, porque 4 vezes 8 Agora, é igual a é só 32. você seguir adicionando 4, de 4 em 4. 4 que vai dar quanto? 2030. 2036. 2040. De 4 em 4 anos, que dá um ano bissexto, vai ser 2040. 2044. Adicionar 4. E 44. E 2048. Isso, vou adicionar 4 E que tem 2048? e 8. Prático de achar. Sabia que o 2030 não seria porque aqui o último algarismo é 30, formou o número 30, os dois últimos algarismos, está dividido por 4. 31 não seria, 32 seria o primeiro. Se eu achei o primeiro, não é de 4 em 4, então sempre adicionando 4, tá? Adicionei 4, achei o 36. Adiciona 4, 2044. Adiciona 4, 2048. Aqui para porque ele quer só até o 2050. Se eu adicionar mais 4 aqui, vai passar de 2050. Tá? Então, esses aqui, ó, 2, 3, 4, são 5 anos bissextos entre 2030 e 2050. Quais são os anos? 2032, 2036, 2040, 2044, 2048. A 19. Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Algum questionamento até agora? Não. Não, Sim, tia, não. tá fácil, tá tranquilo. Só beber uma aguinha aqui. Número 20, então. Tia, se hidrate. Aí se disse joia. Então, 20. Diz assim. Considera 4 algarismos. Tá aqui, ele trouxe 7, 8, é o 6. Quais os possíveis valores que podem substituir aqui, o zinco está aí, para que o número seja divisível por 4. Para que seja divisível por 4, pessoal, a regra, os dois últimos algarismos, vai ter que formar um número que é divisível por 4. Então, quais os possíveis algarismos que a gente pode substituir aqui? Se for possíveis, eu vou ter mais de um. Vamos colocar o algarismo 1. 7 e Vamos colocar 9. 1 aqui. Sim, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, Então, vai ser 16 é divisível. divisível por 4. Então, eu posso usar o algarismo 1. Tá? Isso aqui, ó. 1816. Aqui. Eu posso usar o algarismo número 2 aqui, gente? Não. Não, porque é 26. 26, os dois últimos algarismos. 26 não é divisível por 4. Tá? Então, eu não posso usar o 2. Posso usar o algarismo 3? Sim. E formou 36. 36 dividido por 4 dá quanto? 9. Ah, então, posso usar o 3. Posso usar o algarismo 4? Não. Não, vai sempre pular uma dezena. Posso usar o 56? Sim. Posso usar o 5 lá, porque ficou 56, 56 é divisível por 4. Posso usar o 6? Não. 7? 7 pode. 76 dividido por 4 dá 19, tá? Então, 7, 8... dá por 1, 3, 5, 7, 9. Posso usar o 9 agora? O 8 não posso, porque 86 não dá. Aí agora é 9. Aí.
Quando eu faço 56 dividido por 4, dá 24, tá? Aí. Certo? Então, esses são os algarismos que eu posso usar aqui, tá? 1, 3, 5, 7 e 9. Porque aí os últimos algarismos vão ficar aqui, ó, 16, 36, 56, 76 e 96. Os últimos algarismos que formaram são divisíveis por 4. Então, ficariam números aqui do lado, ó, divisíveis por 4. Todos esses aqui. Certo? Sim, substituir 1, 3, 5, 7 e 9 que eu poderia usar. Temos. Classifique cada informação em verdadeira ou falsa, tá? B ou F. E em seguida reescreva corretamente as sentenças falsas, ou seja, você vai ter que identificar as que você disser que é falsa. Letra A tá assim. Todo número par é divisível por 4? Ou falsa? Todo número par é divisível por 4? Não. Falso. Não. Falso. Dá um exemplo. Eu tenho um número par 2, que não é divisível por 4. Eu tenho 6, que é par, que não é divisível por 4. Eu tenho outro número. 10 é par, não é divisível por 4, então não é todo. Quando ele fala todo, ele generaliza, tá? Sempre ficam espertos quando eles usam essas palavrinhas, tá? Todo, sempre, é porque sempre ou tá generalizando, então fique esperto, porque tá englobando tudo, tá? Então, normalmente quando ele fala essas palavras, quer dizer que é uma questão falsa, uma afirmativa falsa. Letra B. Todo número divisível por 4 é par? Sim. Ele falou todo. Verdade. Mas vamos analisar. Número É divisível verdadeiro? por par. Todo número divisível por 4 é par. Como 4, gente, o 4 ele é divisível por 2, não é? É par. Então, todo número 4 também é divisível por 2. Consequentemente, vai ser par. Tá? Aqui. 4. 2. Todo número divisível por 4 também vai ser divisível por 2. Tá? Então, vai ser sempre par. Tá? Todo número 4 é divisível por 4, também vai ser divisível por 2. Olha esse exemplo aqui, ó. Os números que a gente viu que é divisível por 4. É divisível por 2, ó. Dá 8. Também é divisível por 2. 18 também é divisível por 2, tá? Todos que forem divisível por 4 também vai ser divisível por 2. C. 705 é divisível por 3 e 5 simultaneamente. 705. Sim. Verdadeiro. Ele é divisível por 5, porque termina com 5. Ele é divisível por 3, porque somos algarismos divisível por 3. 7 mais 5 dá 12. 12 existe na divisibilidade por 3, é divisível por 3. Então, aqui é verdadeiro. Letra D. A divisão D, olha o número, 2.164 por 6 é exata. Então, ele está perguntando se 2.164 é divisível A por soma dos 6. algarismos vai dar 13. E 13 não é divisível por 3. Isso. A regrinha para ser divisível por 6 tem que ser divisível também por 2 e 3 ao mesmo tempo. Aí, consequentemente, ele vai ser divisível por 3. Ele é divisível por 2 porque ele é par, mas ele não vai ser divisível por 3. Somar os algarismos, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 6 dá 9, 9 mais 1 dá 13. 13 não é divisível por 3. Então, embora seja divisível por 2,
vai ser divisível por 3. Então, não pode ser divisível por 6. Falsa. Tá? A justificativa é essa. Porque é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Então, não pode ser divisível por 6. A última dessa, letra E. Soma dos algarismos do maior número natural. A soma dos algarismos do maior número natural formado por 4 algarismos divisíveis por 9 também é divisível por 6. E aí? 4 algarismos. Maior número. Ele não disse palavra, ele não usou a palavra distinto. Eu posso repetir o algarismo. Qual é o algarismo que eu vou repetir se eu quero o maior número? Qual algarismo eu vou repetir? Repetindo, ó. A soma dos algarismos do maior número natural formado por 4 algarismos. Então, tem 4 algarismos. Ele quer o maior número natural formado por 4 algarismos. Divisível por 9 também é divisível por 6. Gente, ele falou o maior número. Vamos tentar, então, o maior algarismo. O maior algarismo é 9. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser o número divisível por 9. 9 mais 9 mais 9 mais 9 dá 36. 36 é divisível por 9. Sim? Dá 4. Sim. Se é divisível por 3, 36 dividido por 3 dá o quê? 12. Então é verdadeiro. Sim. A tia travou? Tia, hello, thank you. Travou. Travou não. Travou não. E é divisível por 6. Peraí. A soma dos algarismos da marca. Ah, ele pediu a soma. Ó, 36. A soma dá 36. Tá? É divisível por 9, o 36, e também vai ser divisível por 6. Eu somo 3 mais 6 dá 9, é divisível por 3. E terminou com 6, é divisível por... Não é esse número que eu vou observar. É a soma que eu vou observar. Tá? É o 36. É divisível por 9? Sim. É divisível por 6? Tá? 21, 22. Aí, por favor, e presta atenção. 2. Diz assim, ó. Ligue os números da primeira coluna com os números da segunda coluna de forma que sua divisão seja exata. Então, eu tenho aqui o número. R$176. Tia, peraí. Ah, É o quê? verdadeira. Ah, tá. Ele não pediu, não foi para usar para observar esse número que eu formei de 4 algarismos. Ele Aham. a soma dos algarismos desse número que eu formei. E a soma dá 36. É divisível por 9, porque 3 mais 6 dá 9, 9 é divisível por 9, então 36 também é. E é divisível por 6, porque é divisível por 2 e 3, tá? É para observar a soma, não o algarismo que a gente, não o número que a gente formou, tá? Aham. 530 e por último aqui 1859. Aqui. Na frente nós temos o número 7. Número 15. Ele está falando assim. Troca a cor. Ligue os números da primeira coluna com os da segunda, que sua divisão seja exata. 43. Ele vai ser divisível por qual desses números aqui? Ó? 7, 11, 12 ou 15? 43 pode ser divisível por 7? A regra para ser divisível por 7?
Pare de conversar no chat, conversa à toa. A regra, para ser divisível por 7. Ver se isso aqui é. Alguém fala a regra. Tia, para dividir por 7, Ah, tem que a diferença entre o dobro do último e o número formado pelos demais algarismos. isso. Então eu vou fazer, ó, o 34 menos o dobro do último. O dobro de 3 é 6. 34 menos 6 dá 28. 28 é E divisível por 28 7? é divisível por 7. É? Dá igual a 4. Sim. Isso. Então, o É 37. divisível, é igual a 4. Isso. Então, o 343 aqui, eu vou ligar ele com 7. Tá? Ele vai ser divisível por 7. Agora, vamos olhar o 576. Ele vai ser divisível por 11? Não. Qual que é a regra para ser divisível por 11? É quando a soma do algarismo de ordem por menos a par menos a soma do algarismo de ordem ímpar, ou ao contrário, resulta em um número divisível de 11, desde que o número seja o maior dos números envolvidos na diferença. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A soma dos algarismos de ordem par. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Ordem par, eu só tinha o algarismo número 7, tá? E o outro, a soma dos algarismos da ordem ímpar. A primeira ordem é ímpar e a terceira também. 5 mais 6 que dá 11. Aí, depois que eu somei isso, eu vou fazer o quê? Vou subtrair isso aqui, tá? Eu vou fazer 11 menos 7, que vai dar 4, tá? Resultar em um número divisível por 11. 4 é divisível por 11? Sim ou não? Não. Não. Então, o Não. 76 eu não vou ligar ele no 11. Vou observar se dá para ligar ele lá no 12, que é a próxima opção. Qual é a regra para ser divisível por 12? A regra do 12. Ele tem que ser divisível por 3 e por 4. Isso. Ai. Aqui. Por 3 e por 4. 576. Para ser divisível por 4, eu vou olhar os dois últimos algarismos, formou o número 76. 76 é divisível por 4, tá? Dá 19. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Soma os algarismos. 5 mais 7 mais 6 dá 18. 18 é divisível por 3? Ou não? Sim, dá 6, né? Então, esse 576 é divisível por 12, porque ele foi divisível por 4 e foi divisível por 3 também, tá? Então, o 576 aqui, ó, eu vou ligar ele aqui no 12. O próximo número, 1530. Analisar aqui embaixo. Aqui. 1530. Vamos ver se ele é divisível por 15 ou por 11. Por 11, a soma dos algarismos, tá? Das ordens. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Algarismo das ordens par, da ordem par. A ordem par é a segunda e a quarta. 3 e 1. 4. O algarismo das ordens ímpares. 0 e 5. 5. 5 menos 4 dá 1. 1 é divisível por 11? Não, né? Aqui não vai ser por 11. Já vi que não. Vamos ver pelo 15. Qual que é a regra para ser divisível por 15? Tem que ser divisível por 3 e por 5. Por 3 e por 5? Aqui é divisível por 5, porque termina em 0. Vamos ver se ele é divisível por 3. Vamos somar os algarismos. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 3 dá 9. Então, 9 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Então, consequentemente, ele é divisível por 15. Tá? Então, sobrou aqui 1859 dividido por 11. Vamos confirmar. 1859.
1759. Tenho primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Os algarismos da ordem par, vamos somar eles. Par, que é 5. 5. E a quarta ordem, que é 1. Dá 6. Algarismo da ordem ímpar. Primeira ordem. A ordem, que é 8. 9 mais 8 aqui dá 17. E agora eu vou subtrair do maior menos o menor. A maior soma menos a menor soma, que é 6. Tá? 17 menos 6 dá 11. 11 é divisível por 11. Tá? Então, aqui, o 1859 é divisível lá pelo 11. 22. Ok? Essa era a última? Era. Você tem essa aula até meio-dia? E já tá na hora de ir embora. Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Vocês lembram de número primo e número composto? Sim. O que são números primos e o que são números compostos? Primos, compostos. E aí? Números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo? Isso. Tem apenas 2 divisores, tá? Apenas 2 divisores. Um e ele mesmo, o próprio número. Dá um exemplo de número primo. 7. 7, tá? Gente, para saber se ele é primo, você vai lá nas suas regrinhas de divisibilidade. Não encaixou lá, quase certeza que é primo. E número composto? Número composto é aquele que divide por ele e por mais outros números. Isso. Além do 1 e ele mesmo, ele vai ter outros divisores. Então, tem mais de 2 divisores, tá? Mais de 2 divisores. Exemplo, vamos pegar um número baixinho aqui, 8, tá? Ó, 8 dá para dividir por 1. O 8 dá para dividir por 2. O 8 dá para dividir por 4. O 8 dá para dividir por 8. Tá? Então, ó, mais de 2 divisores. Gente, o número 1 é primo ou composto? Primo. Primo, composto. Mais. E aí? Primo? Primo ou composto? Por que ele é primo? Porque ele não é dividido por mais nenhum número? Um pode dividir por qual número? Por ele mesmo? Só por ele mesmo. Então ele não tem 2 divisores, ele só tem um divisor. Só um. Então ele não é primo. Ele pode ser composto, porque quando ele é composto tem que ter mais de divisores, tá? Então aqui o 1 não enquadra, tá? Ele não é primo nem composto, porque ele só tem um divisor. Para ser primo tem que ter pelo menos 2 divisores. E para ser composto tem que ter mais de 2 divisores. O 1 ele não enquadra aqui, tá? Ele não é nem primo nem composto. Qual o único número par que é primo? O 2. 2, 2. tá? O único par primo é o número 2. Divide por 1 e divide por 2 apenas. Tá? O único par. Todos os outros pares, gente, vai ser divisível por 2, então não pode ser primo. Por exemplo, o 4. Além de dividir por 1, vai dividir por 2 e por ele mesmo. Então não pode ser primo. Todos os outros pares vai sempre dividir por 2. É a regra da divisibilidade por 2, tá? Então, vai ter, além de 1 e ele mesmo, sempre vai ser divisível por 2. O único par
porque é 2, é divisível por 2. Então, vai ser primo, é o 2, porque é divisível por 1 e por 2. Tá? Todos os outros pares não são primos. Então, vamos ver aqui. O que está falando aqui? Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Já falei disso, número composto, ok. Vai lá na página 56. Tudo isso que eu falei aí, essa introduçãozinha, tá? Tava lá na página 55. A página 56 fala assim, ó. Como saber se um número é primo? Aí ele faz um passo a passo aí, ó. Eu falei agorinha. Primeira coisa. Os critérios de divisibilidade que a gente aprendeu. A gente aprendeu divisibilidade para saber se o número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. O que mais? Por 9, por 11, por 12, por 15. Tá? Devemos usar os critérios de divisibilidade que acabamos de aprender. Se não aplicar naqueles critérios, né? Como que a gente aplica? Aplica a regra lá de divisibilidade, ou a gente faz as divisões, tá? Faz divisões sucessivas pelos números primos menores que o número analisado, até encontrar um quociente menor ou igual ao divisor. Olha aqui o exemplo. Vamos verificar se o número 227 é primo. Se ele é... E aí? Usar os critérios de divisibilidade primeiro, para verificar. Se é divisível por 2, isso aqui, número analisado até encontrar um quociente menor ou igual ao divisor. E aí, gente? 227. Gente. É divisível por 2? Não. 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 Vou Não. ler o passo a passo aqui primeiro. Ó, primeiro, devemos usar o critério de divisibilidade que acabamos de aprender. Segundo, faremos divisões sucessivas pelos números primos menores que o número analisado, até encontrar um quociente menor ou igual ao divisor. Terceiro, se encontrarmos uma divisão exata, o número não é primo, pois teríamos, nesse caso, um número que seria divisível pelo menos por 3 números. O 1, o próprio número e o divisor da operação. Por exemplo, o número 227. Vamos verificar se é primo. Devemos usar os critérios de divisibilidade para verificar se o número 227 é divisível por 2, por 3 e por 5. Fazendo isso, verificamos que 227 não é divisível por esses números. Ó, não é divisível por 2, porque ele não é par. Não é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos aqui vai dar 11. E também não é divisível por 5, porque não terminou nem 0 nem 5. Aí o que ele vai fazer? Para saber se 227 é primo, devemos continuar dividindo pelos próximos números primos. Ó, nós pegamos aqui os números primos que a gente tem lá nas regrinhas de divisibilidade. O 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo. Os próximos primos que a gente tem das regrinhas lá. Temos o 7. O 11 é o próximo número primo. O 13 é primo. Qual o próximo primo depois do 13? 15. 15 divide por 5, por 3. 17. 17. Depois, o 19 e assim por diante. Tá? Então, o que ele fez? Ó, o 227 é o que ele quer analisar. Ele pegou os números primos para fazer a divisibilidade. Começa pelo menor primo que a gente tem, o 2. Não dá por 2, o próximo primo é o 3. Não dá por 3. O próximo primo é o 5. Não dá. Vai tentando pelos próximos primos que vão aparecendo. Aí a gente vai fazer as divisões, tá? Ó, 227 dividido por 7. Tem aí a divisão no livro.
Quando ele faz a divisão, Entonces, é por um ejemplo, quociente. você acha que eles vão falar depois, quem não entendeu, vamos explicar tudo de novo, vamos voltar para a aula? Não. Vai dar um quociente 32 e o resto 3, nessa divisão aqui. Ó, por que a gente não pode dizer que esse número agora aqui, por que ele não é primo? Olha o que está falando no quadradinho verde aí, ó. Não podemos afirmar que 227 é primo, pois devemos continuar a divisão do número 227 pelo maior número primo, pois o quociente é maior que o divisor, e a divisão possui resto diferente de zero. Ó, a minha divisão é diferente de zero, e o meu quociente é maior do que o divisor. Ó, maior por. Eu não posso dizer. Vamos ver pelo próximo, pelo 11. Quando faz a divisão pelo 11? E depois eu resumo tudo, tá? Aí tá aí no livro de vocês, tá? Quando faz a divisão por 11, o quociente vai ser 20 e o resto vai ser 7. Então, eu não tenho uma divisão exata e o meu quociente continua sendo maior do que o divisor. Ó, como o quociente é maior que o divisor, devemos continuar dividindo pelo próximo número. O quociente é maior que o divisor. Eu vou continuar dividindo. Ó, o próximo número primo, ó, não vimos que por 7 não dá, por 11 não dá. O próximo primo é 13. 227 dividido por 13. Faça essa divisão, o quociente é 17, 6. Então, nós temos aqui, ó, não é uma divisão exata, porque o resto é diferente de zero. O meu 17 aqui, que é o quociente, ainda continua sendo maior que o divisor. Então, eu não posso dizer aqui. Vamos ver aqui. 17, vou fazer de cal. 227 divisível por 17. Essa divisão, o meu quociente vai ser 13 e o meu resto vai ser 6. Ó, não é uma divisão exata, porque o meu resto é diferente de zero. Só que agora, o meu quociente, ele é menor que o divisor. Podemos afirmar que 227 é um número primo, pois a divisão não é exata e o quociente encontrado é menor que o divisor. Então, ó, a primeira coisa que ele fez, usou os critérios de divisibilidade que a gente acabou de aprender. Não se aplicou a eles, o que ele vai fazer? Fazer as divisões pelos números primos, menores que o número analisado. O número analisado, 227. Então, eu vou pegar os primos menores que ele e vou fazendo as divisões, ó. Eu peguei o menor primo, é o 2, depois o 3, depois o 5 e assim por diante. Todos os primos dele, até encontrar um que desse isso aqui, ó. Se encontrarmos uma divisão exata, ele não vai ser primo. Ok, é óbvio. Se é divisão exata, não vai ser primo. Porque além de ser divisível por 1 por ele mesmo, ia ser divisível aqui pelo divisor.